Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda não terminou. Teremos alguns jogos neste domingo, dia 5 de janeiro, mas a segunda rodada também já começa neste domingo, dia 5. E nesse vídeo aqui então eu vou trazer para vocês todos os jogos da segunda rodada, além das transmissões ao vivo, onde vocês poderão acompanhar os jogos da segunda rodada ao vivo. Simbora então? Bom, a segunda rodada, como eu falei, começa neste domingo e ela será aberta às 16 horas com o duelo entre Mirassol e Capitão Poço do Pará. O jogo vai acontecer lá no estádio Francisco Ferreira, em Bálsamo, e terá transmissão do canal Paulistão no YouTube. Um pouquinho mais tarde, às 16h45, será a vez do Votuporanguense jogar contra o Fast Clube do Amazonas. O jogo será lá na Arena Plínio Marim, em Votuporanga, também com transmissão do canal Paulistão no YouTube. Já às 8h15, será a vez aí do Rio Branco do Espírito Santo tentar sua recuperação jogando contra o Criciúma. O jogo também será lá no estádio Manuel Francisco Ferreira, na cidade de Bálsamo, e é mais uma transmissão aí do YouTube Paulistão. Já às 19 horas, será a vez do Floresta encarar o Botafogo. A partida vai acontecer lá na Arena Plínio Marim, em Votuporanga, e será transmitida pela Cazé TV, canal aí do YouTube. Já às 19h15, o São Carlos vai jogar contra o Real Brasília. O jogo será lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos, e terá transmissão pelo canal Paulistão no YouTube, além da Rede Vida Mais, aí o novo canal da Rede Vida de televisão, também mostrando aí o duelo entre São Carlos e Real Brasília. E fechando a rodada, neste domingo, jogos da segunda rodada deste domingo, às 21h30, o Imperatriz do Maranhão vai jogar contra o Cruzeiro. A partida também será lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira e terá transmissão aí pelo canal por assinatura Sport TV. Na segunda-feira, dia 6 de janeiro, teremos aí vários jogos pela segunda rodada. E a bola começa a rolar ao 12h45 com o duelo entre Comercial de Ribeirão Preto e São José do Rio Grande do Sul. O jogo vai acontecer lá no estádio José Vesce, em Cravinhos, e terá transmissão aí do YouTube Paulistão. Às 13 horas, o Tanabi jogará contra o Força e Luz do Rio Grande do Norte, jogo que acontece lá no estádio Alberto Victoro, em Tanabi, mais uma transmissão do YouTube Paulistão. Às 13 horas também, será a vez aí do Bandeirante, que é da cidade de Brodowski, não é o Bandeirante de Birigui, jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo vai ser lá no estádio Mário Lima Santos, em Brodowski, e terá transmissão do YouTube Paulistão. Mais um jogo para a faixa das 13 horas, o Tupã encara o Água Santa. A partida vai acontecer lá no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã, mais uma aí com transmissão do YouTube Paulistão. E fechando aí os jogos da faixa das 13 horas, o Desportivo Brasil encara o Hercílio Luz. O jogo vai ser lá no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, e será aí mais um com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 3 da tarde teremos dois jogos. Um deles será entre Francana e Guarani. O duelo vai acontecer lá no estádio José Lancha Filho, em Franca, com transmissão do YouTube Paulistão. Já o Retrô encara o Vitória. O jogo vai acontecer lá no estádio José Vesce, em Cravinhos, e será transmitido pelo canal por assinatura Sport TV. Às 15h15 será a vez aí do Operário do Paraná jogar contra o Santa Cruz. O jogo vai acontecer lá no estádio Alberto Victoro, em Tanabi, com transmissão do YouTube Paulistão. No mesmo horário, a Tuna Luz do Pará encara o Azuris do Paraná. O jogo vai acontecer lá no estádio Mário Lima Santos, em Brodowski, mais um aí com transmissão do YouTube Paulistão. Já o Brasiliense também entrará em campo às 3h15 da tarde para encarar a equipe do CRB de Alagoas. O duelo vai acontecer lá no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã, transmissão do YouTube Paulistão. Dom Bosco do Mato Grosso e Curitiba também vão jogar aí às 15h15. O jogo vai acontecer lá no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 16 horas, teremos aí apenas um jogo. O Comercial de Tietê vai encarar o Operário do Mato Grosso do Sul. Esse jogo vai ser lá em Santana de Parnaíba, no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, porque a sede de Tietê, o estádio lá de Tietê, teve aí seu gramado alagado devido às chuvas. Então a Federação Paulista, a exemplo do que já havia feito na primeira rodada, também mudou aí o jogo da segunda rodada, com sede em Tietê, para Santana de Parnaíba. Essa partida vai ter transmissão pelo YouTube Paulistão. Às 4h15 da tarde será a vez do Linense encarar a Internacional de Limeira, um duelo entre equipes do interior de São Paulo, que vai acontecer lá no estádio Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins, e terá transmissão do YouTube Paulistão. Às 5h15, o Nova Iguaçu encara o Atlético Mineiro. O jogo será disputado no estádio José Lancha Filho, em Franca, e será transmitido pelo canal Sport TV. Também às 5h15, a Ferroviária joga contra o Tirol do Ceará. O jogo acontece lá no estádio da Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, e terá transmissão do YouTube Paulistão. Já às 6h15 da tarde, o Juventude jogará contra o América de Natal. A partida vai acontecer lá no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba,
transmissão do YouTube Paulistão. Esse jogo também seria em Tietê e mudou para Santana de Parnaíba. Em mais um jogo marcado para as 18h15, o Osasco Audax vai encarar o Ferroviário do Ceará. O jogo acontece lá no estádio José Liberati, em Osasco, transmissão aí do YouTube Paulistão. Às 6h30 da tarde, o Coimbra de Minas Gerais jogará contra o Fluminense. O duelo vai acontecer lá no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, com transmissão da Cazé TV. Já às 19h30, o Jacobá joga contra o Santos. O jogo vai acontecer lá na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, com transmissão do canal Sport TV. Também às 19h30 será a vez do Oeste jogar contra o Náutico de Roraima. A partida vai acontecer lá na Arena Barueri e terá transmissão do YouTube Paulistão. Às 8h30 da noite, o Mazagão do Amapá vai jogar contra o Atlético Paranaense. A partida vai acontecer lá no estádio José Liberati, em Osasco, e terá transmissão do YouTube Paulistão. E fechando aí os jogos da segunda-feira, o Santa Cruz do Acre jogará contra o Palmeiras às 21h45 lá na Arena Barueri, com transmissão do canal Sport TV. Na terça-feira, dia 7 de janeiro, a rodada começa ao meio-dia 45 com o Nacional jogando contra o 15 de Piracicaba. A partida vai acontecer lá no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, com transmissão do YouTube Paulistão. À 1 da tarde, o Santa Fé vai jogar contra a equipe da Ponte Preta. O jogo vai acontecer lá no estádio Evandro de Paula, na cidade de Santa Fé do Sul, com transmissão do YouTube Paulistão. Também à 1 da tarde, o Votorati encara o Grêmio Novo Horizontino. O confronto vai acontecer no estádio Domênico Paulo Mitidieri, na cidade de Votorantim, com transmissão do YouTube Paulistão. E mais um jogo da faixa da 1 da tarde, o Taubaté encara o Inter de Minas. A partida vai acontecer lá no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. Mais uma partida aí que vocês poderão acompanhar pelo YouTube Paulistão. Em mais um jogo da faixa das 13 horas, o Suzano encara o Araguainense do Tocantins. O duelo está agendado para acontecer no estádio Francisco Marques Figueira, na cidade de Suzano. Terá transmissão aí do YouTube Paulistão. Também às 13 horas, o Esfera joga contra o Piauí. O jogo acontece no estádio Amadeu Mosca, em Salto, com transmissão do YouTube Paulistão. Assim como a partida entre Astra Itaquá e Falcon, que também será às 13 horas e vai acontecer lá no estádio Ildeu Silvestre do Carmo, na cidade de Itaquaquecetuba, com transmissão do YouTube Paulistão. E os jogos da 1 da tarde não param. Também teremos aí o Barra encarando o Internacional, lá no estádio municipal Antônio Soares de Oliveira, na cidade de Guarulhos, com transmissão do YouTube Paulistão. Já o Ibrachina encara o Araguacema do Tocantins. O jogo acontece na Arena Ibrachina, em São Paulo, com transmissão do YouTube Paulistão. Esse aí será o último jogo, né, da faixa das 13 horas. Às 12h45 será a vez aí do Santo André encarar o Porto Velho. A partida vai acontecer no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, com transmissão do YouTube Paulistão. Às 3 da tarde, apenas um jogo. O Canaã do Distrito Federal joga contra o Vasco. O jogo vai acontecer lá no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e terá transmissão do canal Sport TV. Às 13h15 da tarde, o IAP do Maranhão jogará contra o Cuiabá. O jogo vai acontecer lá no estádio Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul, com transmissão do YouTube Paulistão. Em mais um jogo marcado para as 13h15 da tarde, o Genos vai jogar contra o ABC. O jogo vai acontecer lá no estádio Domênico Paulo Metidieri, em Votorantim. Ainda às 13h15 da tarde, o Marcílio Dias joga contra o Goiás. O duelo acontece lá no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, também aí com transmissão do YouTube Paulistão. Enquanto que no mesmo horário, o Red Bull Bragantino joga contra o Avaí. O duelo vai acontecer lá no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, transmissão aí do YouTube Paulistão. Seguindo com os jogos das 13h15 da tarde, o Estrela de Março da Bahia vai jogar contra o América Mineiro. O duelo vai acontecer lá no estádio Amadeu Mosca, em Salto, transmissão do YouTube Paulistão. Já o Dourados jogará também às 13h15 da tarde contra o Vila Nova de Goiás, duelo que acontece lá no estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba, transmissão do YouTube Paulistão. Outros dois jogos vão acontecer nessa faixa das 13h15. O Flamengo de Guarulhos joga contra o América do Sergipe. O jogo acontece no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, enquanto que o Monte Roraima vai jogar contra o Náutico de Pernambuco, na Arena Ibrachina, em São Paulo. Ambas as partidas com transmissão do YouTube Paulistão. Já na faixa das 16h45, dois jogos. O 15 de Jaú encara o Serra Branca da Paraíba, no estádio Zezinho Magalhães, enquanto que a Itapirense desafia a Portuguesa no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira. Esses dois jogos aí com transmissão do YouTube Paulistão. Às 17 horas, apenas um jogo. O Rio Branco do Acre vai encarar o Corinthians. O duelo vai acontecer lá no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e terá transmissão da Cazé TV. Já às 19 horas, mais um jogo aí da Cazé TV. Será entre Picos e São Paulo, partida que acontece lá no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Outro jogo na faixa das 19 horas será entre o América do Rio de Janeiro e o Atlético Goianiense. O jogo acontece lá no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, e terá transmissão do canal por assinatura Sport TV. Já às 19h15, apenas um jogo.
o Capivariano encara o Sergipe. O jogo vai acontecer lá na Arena Capivari, com transmissão do YouTube Paulistão. E mais um jogo que acontece na Arena Capivari, o Madureira encara o Bahia às 21h30, com transmissão do Sport TV. E fechando aí a segunda rodada, na quarta-feira, dia 8 de janeiro, ao meio-dia 45, o Atlético Guaratinguetá encara o Vitória da Conquista. O jogo será lá no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, com transmissão do YouTube Paulistão. Também ao meio-dia 45, o Juventus joga contra a Portuguesa Santista. O jogo será lá na Rua Javari, em São Paulo, com transmissão do YouTube Paulistão. À 13h, o Boa Vista do Rio de Janeiro encara o Sport Recife. O jogo será lá no estádio Hermínio Esposito, em Embu das Artes, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 15h, o Porto Vitória do Espírito Santo vai jogar contra o Grêmio, lá no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, transmissão do YouTube Paulistão. Também às 15h, o Trindade de Goiás encara o Ceará. A partida vai ser lá na Rua Javari, em São Paulo, e terá a transmissão aí do canal Sport TV. Já às 15h15, o Referência recebe o Cascavel. O jogo acontece lá no estádio Hermínio Esposito, em Embu das Artes, com transmissão do YouTube Paulistão. No único jogo marcado para 16h45, o Ituano jogará contra o Carajás do Pará. O jogo acontece lá no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 19h, o São Bento de Sorocaba recebe o Fortaleza, também em Santana de Parnaíba, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 19h15, será a vez do Esporte Clube São Bernardo jogar contra o Cruzeiro da Paraíba. O jogo acontece lá no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, com transmissão do YouTube Paulistão. E fechando a rodada, às 21h30, o Zumbi de Alagoas encara o Flamengo. O jogo também será aí no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, e terá transmissão pelo canal por assinatura Sport TV. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!